Salve pessoal, tudo bem? Duelo de reis pela Copa do Brasil, os reis de Copas, Grêmio e Cruzeiro, primeiro jogo na Arena nessa quarta-feira. E a gente está aqui para fazer um vídeo de análise detalhada do nosso adversário, o que a gente vai enfrentar. Nós já enfrentamos o Cruzeiro numa partida pelo Brasileirão e nos demos mal. Mas o que a gente pode aproveitar, que tipo de lições que a gente pode tirar daquela partida e também quais são os padrões mais importantes de jogo do Cruzeiro que o Grêmio pode explorar e tomar cuidados para não sofrer. Vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Pessoal, o Entre Linhas está trazendo de volta o vídeo de análise dos adversários, a pedido de bastante gente que vinha falando conosco para trazer de volta esses vídeos de análises que são muito bons. Eu gosto muito de fazer análise dos adversários. Nós que somos formados em análise tática e análise de desempenho aqui no canal do Entre Linhas, estudamos para fazer justamente isso que nós vamos fazer no nosso vídeo hoje. E se tu quiser continuar dando essa força para a gente seguir fazendo essas nossas análises dos adversários do Grêmio, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que a gente vai começar a falar agora sobre o Cruzeiro. Agora vamos falar do Cruzeiro, Cruzeiro do Pepa, é isso mesmo, esse é o nome do cara, Pepa. Alguns também chamam de Vin Diesel mineiro, porque o cara tem lá alguma semelhança, eu acho que não tem muita não, mas enfim, o pessoal lá de Minas chamam ele de nosso Vin Diesel, parece que é meio parecido, não sei, acho que não é não, mas enfim. É o Pepa, treinador que chegou há 2 meses atrás no Cruzeiro para substituir o Pesolano, que estava fazendo um trabalho muito bom em 2022. Vocês vão lembrar que a gente fez uma análise bastante detalhada do Cruzeiro do Pesolano ano passado. Só que hoje o Cruzeiro do Pepa é bem diferente, muito diferente daquele Cruzeiro do Pesolano do ano passado. E a gente pode começar a analisar esse Cruzeiro a partir daí. O que aconteceu com esse Cruzeiro? O Cruzeiro do Pepa, ele se posiciona, ele se formata com 2 esquemas base, né? Que a gente pode dizer assim que eles variam de um esquema para outro até durante as partidas. O Pepa costuma utilizar muito nos seus times e usa no Cruzeiro o 4-1-4-1 e o 4-2-3-1, com uma variação bem leve assim para um 4-3-3, dependendo da situação de jogo. Mas basicamente é o 4-1-4-1 e o 4-2-3-1. O modelo que o Pepa vem utilizando mais no Brasileiro é o 4-1-4-1. E a gente pode ver isso claramente na forma como o próprio Cruzeiro se distribui em campo. E a gente pode ver isso inclusive no jogo contra o Grêmio. Como é que se formata esse time do Cruzeiro? Nós vamos ver isso agora. Começando pelo sistema defensivo, que o goleiro Rafael Cabral caiu nas graças da torcida, né, depois que o Fábio saiu de lá, né, em função da reformulação do grupo. Rafael Cabral, um bom goleiro, tem feito excelentes partidas. Na lateral direita, um conhecido aqui da aldeia, o William, lateral direito, ex-colorado, formado nas categorias de base do Inter, está fazendo um bom campeonato brasileiro. O Oliveira é o zagueiro pela direita, o Castan é o zagueiro pela esquerda e o Marlon o lateral esquerdo, numa linha, obviamente, de 4 defensores. À frente deles, quem estava jogando era o Richard, que agora está substituído pelo Felipe Machado, outro jogador conhecido aqui da aldeia porque foi formado no Grêmio. Não teve lá um bom aproveitamento no Grêmio, inclusive pelo próprio Renato, né, não foi bem aproveitado pelo Renato. Machado saiu do Grêmio, está se consolidando lá no Cruzeiro. Eu preciso falar também que com relação ao Richard, ele só saiu do time por conta dessas investigações que estão acontecendo em função das casas de apostas, né, das apostas que estão sendo feitas, a máfia das apostas. Ele estava envolvido, ele foi citado em uma das denúncias e por isso ele foi retirado, foi afastado do elenco. E era um cara que estava fazendo às vezes de um primeiro volante. No seu lugar entrou o Felipe Machado, que lá no Cruzeiro ele é este primeiro volante no lugar do Richard. Em seguida, o Cruzeiro se dispõe da seguinte maneira: a gente tem 2 meias, né, que fazem ali uma movimentação um pouco mais defensiva, outro um pouco mais ofensiva, que é o Ramiro e é o Matheus Vital. São os 2 meias que ficam fazendo um vai e vem. O Ramiro é aquele que a gente já conhece, é um cara que tem
uma função e uma movimentação um pouco mais defensiva. O Vital, pelo contrário, é o cara que aproxima mais dos jogadores de ataque. Ainda assim, eles ficam posicionados mais ou menos no mesmo setor de campo, criando linhas de passe para permitir a saída de bola do time do Cruzeiro. E aí a gente vem para as extremas, completando essa segunda linha de 4. Na direita tem jogado o Wesley, que é um extrema de velocidade, e na esquerda o Bruno Rodrigues, que é o cara que fez inclusive o gol contra nós no jogo contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E esse tem sido o time titular do Cruzeiro, tem feito frente a várias equipes importantes do futebol brasileiro. Fez frente ao Fluminense, apesar do resultado ter sido até um tanto enganoso, porque o Cruzeiro deu bastante trabalho para o Fluminense. Já ao contrário, aconteceu contra o América, na última partida, em que o América deu muito trabalho para o Cruzeiro, mas o resultado acabou sendo 4-0. E as explicações para isso estão muito nas palavras do próprio treinador do Cruzeiro, o Pepa. E a gente foi assistir a entrevista coletiva dele para tentar captar um pouco mais das suas ideias. E a gente pôde perceber algumas coisas bem interessantes. No caso do jogo contra o América, o Pepa disse o seguinte, que no primeiro tempo a equipe soube sofrer, a equipe não conteve muito a bola, não teve muito a bola ficou muito mais com o América, que teve mais chances de gols do que o próprio Cruzeiro, mas não soube aproveitar as oportunidades que teve. E para suportar esse jogo do América Mineiro, o que foi a orientação do time do Cruzeiro, do Pepa para o time do Cruzeiro? Duelos, vencer duelos e não perder em intensidade. Essa é uma das premissas desse time do Cruzeiro. Não perder duelos e não perder em intensidade. Então, ele é um time, sim, intenso. Ele é um time que busca sempre retomar a bola o mais rápido possível quando perde. E por isso, os times adversários que jogam contra o Cruzeiro acabam sofrendo muita marcação sob pressão. E quando se fala de marcação sob pressão, não é aquela marcação que está todo mundo correndo na direção da bola. Não, é uma pressão na zona da bola, que é diferente de tu marcar a pressão em cima do portador. Então, o que acontece? Quando o Cruzeiro perde a bola, os jogadores do Cruzeiro vão até o setor onde a bola está, se dispersam dentro daquele setor, marcando cada um jogador, evitando que o adversário crie linhas de passe e faça com que o adversário rife a bola. Isso aconteceu no nosso jogo contra o Cruzeiro e a gente teve bastante dificuldade, inclusive na saída de bola por conta disso. É um fator que o Grêmio precisa tomar muito cuidado. Com isso, os resultados que eles vêm obtendo vem chamando positivamente a atenção. A torcida está gostando bastante das atuações, especialmente por conta do que já falamos, que é a questão da intensidade. Além daquele esquema tático distribuído, que isso é básico de qualquer equipe, todo mundo escolhe um esquema e faz. Agora, a questão do estilo de jogo, a forma como se comporta em campo, vai de cada treinador e da sua orientação. E no caso do Pepa, é muita intensidade e muito ataques aos espaços. A troca de passes, ela não, apesar de ser uma saída apoiada, uma saída em que os jogadores se posicionam para receber a bola, criando linha de passe, as situações ofensivas, quando o Cruzeiro parte para uma fase mais ofensiva, os jogadores de frente, eles acabam atacando os espaços. E esse é outro fator que nos trouxe bastante problema. O Grêmio tem muita dificuldade na hora de marcar aquela movimentação em que um atacante ou meio adversário se joga do meio para as costas de um dos nossos laterais. Isso faz com que a gente precise nos posicionarmos melhor no setor defensivo. No momento que a gente tem um adversário que sabe se movimentar muito bem nos espaços que nós deixamos, a gente não pode deixar espaço. E o Cruzeiro tem isso como ponto forte, de se movimentar, atacar a última linha de defesa, atacar os espaços e a bola, ao invés de ser de pé em pé, a bola é no ponto futuro. E os jogadores de meio de ataque buscam esse ponto para procurar aquele espaço deixado pelo adversário. Além do ataque ao espaço, uma coisa que salta aos olhos é o próprio ataque em velocidade. O Bruno Rodrigues nem se fala, é um jogador inteligente, é um jogador rápido, é um jogador impetuoso, parte para cima e isso vai dificultar bastante o nosso trabalho defensivo. Felizmente parece que o Fábio está voltando, né? O Tomás Luciano que começou, fez algumas boas partidas, mas ainda é muito garoto. Vai sofrer bastante até conseguir ganhar esse corpo, essa carcaça, né? A casca, como gosta de dizer o Renato. É importante que o Fábio esteja voltando e possa enfrentar um ataque móvel e veloz como é esse do Bruno Rodrigues.
A gente já falou bastante sobre como o Grêmio pode neutralizar as jogadas do time do Cruzeiro, agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos falar sobre de que forma o Grêmio pode se aproveitar das fragilidades do time do Cruzeiro. E aí, gente, é que o Grêmio pode tirar um proveito bem interessante daquilo que ele tem de melhor, que são os seus volantes. Os meias que jogam naquela sua primeira linha, na saída de jogo. Normalmente o Renato joga no 4-2-3-1, gosta de jogar no 4-2-3-1 com dois volantes bastante móveis, né, e buscando acrescentar no setor ofensivo na criação de jogadas. Isso pode ser o principal fator que o Grêmio pode tirar proveito, porque o Cruzeiro não tem um meia enfiado entre as linhas de defesa do adversário, né? Ele tem, como a gente falou, um volante e mais dois meias que ficam circulando, e às vezes um deles se transforma em um meia mais ofensivo, que é o Matheus Vital, que não se sabe nem se joga, mas se não jogar, se jogarem daqui um pouco três volantes mais ou menos improvisados ali, sendo dois como meia, eles não vão ter esse meia de chegada. E aí, os nossos volantes, os nossos meias que jogam de volantes, eles vão ter a possibilidade de empurrar esses jogadores de meio do Cruzeiro para o seu campo de defesa, e aí o Grêmio encurta as linhas, que é um problema que a gente enfrentou bastante. O Grêmio encurta as nossas linhas, o Grêmio aproxima os nossos setores, e o Grêmio pode fazer aquilo que é melhor, que o Grêmio de melhor apresentou esse ano, que é a troca de passes. E aí a gente volta os olhares para falar um pouco mais sobre o Grêmio, como é que o Grêmio vai enfrentar para tentar neutralizar esse time do Cruzeiro. A gente saúda o retorno do Fábio, já falamos aqui que o Fábio está voltando, fez atividades no meio da semana, fez um jogo treino, assim como o Carbajo. Não se sabe se eles vão começar a partida, a tendência é que o Fábio comece, porque o Tomás Luciano, embora não tenha comprometido em nenhuma das partidas, ainda se mostra um jogador que precisa evoluir bastante, sofreu muito com o Dudu na partida contra o Palmeiras, o Dudu passou a noite inteira driblando o Tomás Luciano. Então o Tomás ainda precisa ganhar muita cancha, muita casca, né, como gostam de dizer. O Fábio deve ir para o jogo. O Grêmio deve compor a sua linha de defesa com o Grando, que parece que vai continuar como titular. O Renato já falou na coletiva de hoje que deve permanecer. O Adriel sequer no banco ficou, fica o Breno como alternativa. Na linha de zaga, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. Importante dizer que o Reinaldo voltou na última partida e voltou, se não voltou lá muito bem tecnicamente, pelo menos ele é um jogador um pouco mais inteligente que o nosso querido, ou não tão querido assim, Diogo Barbosa, porque nas vezes em que o adversário tentou fazer aquela famosa atração na marcação, que eu mencionei que o Cruzeiro faz muito bem, o Reinaldo soube, em determinados momentos, não cair nessa armadilha e preservar o seu posicionamento. E aí a gente parte para o nosso meio de campo, onde restam as maiores dúvidas para a escalação do time do Grêmio. O Vijaçante deve ser o cara, um dos principais titulares dessa equipe, porque de todos os que estão aí é o que está menos lesionado, né? Levou aquela pancada do Kahneman na cara, botou a máscara do Batman, mas fisicamente, assim, ele consegue correr, executar os movimentos, vai ter de repente alguma limitação na visão periférica, mas isso aí é o de menos, já está se adaptando com a máscarazinha. E aí a gente tem o PP que retorna, continua, né, que jogou a partida contra o Fortaleza, jogou bem, é o principal fiador desse modo de jogar do time do Grêmio, tem que jogar o PP, e o Carbajo que possivelmente vai ficar no banco de reservas, para de repente alternar com um ou outro ao longo da partida, porque o jogo deve ser muito intenso, já que essa é uma das marcas do time do Cruzeiro. E aí, a partir daí, a gente tem algumas dúvidas. O Bitelo, que foi uma situação que o próprio Renato falou na coletiva, que o Bitelo está jogando descontado, está jogando com dores. A gente não sabe como é que vai estar o Bitelo para essa partida contra o Cruzeiro. Eu não sei se o Renato não vai optar por uma preservação nessa primeira partida, mas a tendência é que jogue o Bitelo. Do outro lado, o principal candidato a deixar o time é o Vina, que é o cara que está, vamos dizer assim, oscilando mais para baixo do que todos os outros jogadores desse meio de campo. Na frente, o Soares, titular absoluto, preservado contra o Fortaleza, certamente não foi para assistir do banco de reservas esse jogo tão importante que é contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O que importa é que o Grêmio precisa vencer, precisa dar resposta para a torcida que está bem desconfiada desse time e do trabalho do Renato, que se começou muito bem em 2023, nessa fase do ano tá difícil de botar fé, porque o Renatão tá trocando os pés pelas mãos em alguns momentos e algumas decisões.
A gente espera que o Grêmio vença, porque é uma competição que a gente também quer, a gente tá de olho, a gente quer chegar na Libertadores, de preferência com um título, e a Copa do Brasil é sempre aquele atalho, né, gente? E nós somos um dos reis de Copas, não somos o maior rei de Copas do Brasil, pelo menos somos rei de Copas porque ganhamos bastante torneios neste modelo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, essa análise do nosso adversário, que é o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. E fiquem com a gente, né? Se ainda não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E não esqueçam de deixar aqui o comentário, o que vocês acham dessa partida. Será que o Grêmio vai passar trabalho? Será que a gente vai ganhar? Como vocês acham que o Cruzeiro vai jogar? Deixem tudo aí que vocês queiram dizer nos nossos comentários. E fiquem ligados para acompanhar as nossas lives no dia de jogo. Grande abraço, fui!